Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar aqui com vocês sobre o Dark Mode. Você sabia que dá para fazer um Dark Mode de forma bem simples no Bubble? Então é o seguinte, ó, quando eu clico nesse botãozinho aqui em cima, todo o meu tema fica escuro. E como que a gente faz isso? Então é o seguinte, ó, a primeira coisa que a gente vai fazer é aqui no banco de dados, deixar aqui ó, um tipo de entrada chamada Dark Mode, como sim ou não, certo? Então tá, feito isso daqui, é o primeiro passo que a gente vai fazer. No meu caso aqui, eu utilizei eu fiz um reutilizável, né? Para fazer aquele togglezinho. Então eu vou clicar aqui ó, em Edit Reutilizável para a gente só dar uma olhadinha. Então ele é um reutilizável do tipo grupo, né? E aqui dentro eu tenho um outro grupinho com um ícone no meio. Então esse ícone ele tem duas condicionais. Se o meu Dark Mode for sim, ele vai manter a margem de 20 da esquerda, o nosso ícone vai ficar branco e o ícone vai se tornar azul, certo? Aqui embaixo, se o meu Dark Mode for não, ele vai ser o ícone de sol, o nosso fundo vai ser do ícone vai ser preto e a margem vai ser ao contrário, vai ser 20 da esquerda, da direita, desculpa, tá? Então 20 da esquerda, o ícone fica preto e o ícone fica no formato de sol, se o meu Dark Mode for não. Se for sim, ele fica como uma lua, o ícone fica clarinho, branco e é a margem da esquerda de 20. O nosso grupo aqui contém esse ícone, ele também tem uma condicional, falando o seguinte, ó, se o meu usuário estiver com o Dark Mode, o meu background ele fica escuro, fica com 30, tá? E o padrão do nosso grupo é essa daqui, ó, Flat Color clarinho, certo? Então, definido isso daqui, a gente aplica agora, ó, uma ação de gatilho aqui, ó. Então, editar o workflow, gatilho duplo, né? Caso você tenha perdido a aula sobre gatilho duplo, eu vou deixar aqui no cardzinho. Então, por exemplo, se o meu current user dark mode for não, eu vou colocar esse dark mode como sim. Então, eu vou fazer uma alteração no usuário, tá? Então, make change to user, dark mode igual a sim. Se o meu current user dark mode for sim, eu vou fazer uma ação inversa. Então, eu vou deixar ele como dark mode igual a não, tá bom? Então, gatilho duplo, a aula vai estar marcada aí. Então, o que que eu tenho que fazer além disso daqui, tá? Então, assim, esse reutilizável já tem a alteração sendo feita lá no meu banco de dados. Só que a gente tem que fazer um tipo de estilo para quando essa ação acontecer. Então, eu vou deixar marcado também a aula sobre estilo, que tem já no canal. Então, a gente vai voltar aqui para nossa aba de design, tá? Então, lá na aula de estilo eu mostro para ti como fazer toda essa, essa organização. Só que aqui, ó, por exemplo, o nosso texto, se a gente notar bem, ó, o texto aqui que é preto, ele fica branco e o contrário, ó. Então, se eu tenho um texto preto, ele fica branco no dark mode. Então, a gente tem que fazer essa alteração aqui. E para isso a gente tem que fazer o seguinte, ó. Quando você for criar um novo estilo, algumas condicionais você consegue estar criando aqui também. Então, ó, eu tenho uma condicional aqui para quando o meu usuário estiver, né, com o dark mode ativo. Então, se eu vier aqui dar um detect, para a gente só ver como está funcionando. No caso, o meu texto ele é branco, certo? Porém, eu crio uma condicional aqui para quando o meu current user dark mode for sim, ele trocar a cor da fonte para escuro. Então, por exemplo, aqui, todos eles têm essa mesma condicional. Ó. Se eu quiser ver ela funcionando, eu venho aqui em Edit Style. Então, aqui, ó, meu texto ele é branco, certo? Eu configuro todo o meu texto aqui, só que eu tenho uma condicional dentro deles que fala justamente o oposto. Ó, tipo, se o meu current use dark mode for sim, fonte fica escura. E eu aplico isso para todos os textos, todos os elementos que eu vou estar utilizando. Ó. Então, o outro texto aqui que é o contrário, né? O meu texto é escuro, mas se o meu dark mode for sim, ele vai ficar branco, tá? O nosso grupo também é a mesma coisa. Fundo fundo escuro, aliás, como padrão. Só que se o Dark Mode for sim, ele fica claro, entendeu? E o aqui é o contrário. Não tem muito segredo, ó. Tipo, fundo claro, padrão, Dark Mode ativo, fica escuro. Então, toda vez que você clicar nesse reutilizável aqui, ele vai fazer essa alteração lá no banco de dados e o nosso estilo aqui que foi configurado vai reconhecer essa alteração. Então, a gente consegue fazer um Dark Mode dessa forma, tá? Então, é importante que você tenha o aplicativo com a tua aba de design lá com os estilos já organizados e aquela entradinha no nosso banco de dados aqui para saber se o usuário está com o Dark Mode ativo ou não.
tá bom?